testes, tá? Então não vai ser uma prova, vão ser alguns testes sobre temas separados que eu vou fazer. E antes desses testes eu vou fazer meio que um resumo ou uma revisão do que a gente estava trabalhando, tá? Do assunto. Então, por exemplo, eu dei uma introduzida sobre esgoto semana passada, mas nós vamos ainda fazer algumas avaliações é, sobre sistema de água fria, incêndio. Incêndio até a gente já fez um, né? Formulário. Então, nesse aspecto aí, esses formulários que eu vou passar para vocês, é importante que haja uma rapidez na resolução, certo? Então, apesar daquela conversa que a gente teve, eu reabri o prazo para domingo e ainda ficaram 8 pessoas sem responder, principalmente o formulário, mas as outras atividades também tem gente faltando. Então, gente, eu quero saber dessas pessoas o que está acontecendo, né? Porque não, como eu disse, se vocês me passaram dificuldade, a gente vai ajustar. Só que ninguém respondeu e não passaram assim, Paulo, estou tendo dificuldade nisso, 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 entenderam? Então, eu preciso desse comprometimento de vocês, porque senão, infelizmente, vai chegar um ponto em que eu vou dizer, olha, então sua nota foi zero nesse item, tá? Então, assim, eu estou dando muita forma de vocês conversarem comigo, me dizerem o que está acontecendo, passarem alguma dificuldade, aumentando o prazo para entrega, e ainda estou, e ainda estou vendo aqui pendências na resolução, tá? Isso não pode acontecer, tem que entrar num consenso aqui, tá certo? Então, algumas pessoas aqui precisam que respondam. Se está tendo alguma dificuldade, por exemplo, algumas pessoas me passaram, ó, Paulo, eu tive dificuldade, eu coloquei lá e pareceu que não foi respondido. Só que aí eu fui ler, e realmente, a pessoa respondeu, mas não enviou. Então, prestem atenção nessa hora de enviar, tá certo? Então, respondam esse formulário, ok? Então, agora, eu vou abrir aqui para hoje, prestem atenção, eu vou abrir aqui para hoje essa atividade e eu vou dar aqui 10 minutos, que eu acho que dá certo, 10 a 15 minutos para essas pessoas irem lá responder, tudo bem? Porque eu vou passar o segundo formulário sobre água fria. E eu preciso que vocês participem, tá bom? Aí, como eu vou passar o formulário, hoje eu vou meio que dar uma revisãozinha sobre o assunto desse formulário, tá certo? O microfone tá baixo, eu tô. Eu acho que é só de Vitor, o meu tá escutando ok. Tá, né? O meu Pronto, tá. eu até tô ouvindo bem vocês. Então, Vitor, vê aí se não é um volume, alguma coisa assim do teu computador. Veja aí, por favor, e aumenta o volume, talvez seja isso, tá? Então, gente, eu vou dar uma revisãozinha hoje sobre o formulário que eu vou lançar nessa semana, tá bom? Então vamos lá, a gente deu uma introduzida sobre esgoto sanitário, mas essa semana, né, hoje e amanhã, nós vamos meio que estar trabalhando ainda água fria, água quente e instalações de incêndio não, porque a gente já viu. Mas água fria e água quente a gente vai estar dando uma revisão aí hoje e amanhã. É como se fosse aquela revisão. É a primeira vez que vocês têm aula comigo, mas aquela revisão pré-prova, tá? Quando está presencial, eu sempre faço assim, uma aula antes da prova, eu separo para revisão. Revisão do tema da prova, tá bom? Que é aquela questão ali da pessoa estar com uma dúvida e perdeu a oportunidade de fazer a pergunta lá na aula, porque depois que foi estudar foi que gerou a dúvida. Então, é importante isso. Então, nesse aspecto aí, como eu vou lançar esse formulário, tá? Eu vou tentar lançar aí na quinta-feira. Eu preciso que vocês, primeiro, se comprometam a responder esse formulário, um comprometimento melhor do que o que vocês tiveram nesse último de instalação de incêndio, tá? Porque ele é o que eu vou conseguir avaliar vocês. Todas as atividades vão compor a nota de vocês, a participação de vocês. Porém, os formulários são os que vão ter maior peso, porque é realmente um teste, uma arguição, tá bom? Então eu preciso que vocês façam isso, respondam lá, tá? E hoje e amanhã a gente vai estar dando uma revisada no que a gente viu aí desde fevereiro, tá bom?
tirando a parte de incêndio, porque eu já fiz a avaliação logo na época em que nós estávamos trabalhando em incêndio, tudo bem? Então não precisava bem de revisão. Ok, pessoal? Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Pronto, beleza, Vitor. Pois, o que é que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês podem deixar aí o Meet aberto, tá bom? Vocês vão lá no Classroom. Eu vou dar aqui uns 15 minutos, tá? Se alguém tiver dúvidas, a gente vai aproveitando esse tempo para tirar essas dúvidas aqui. Vocês vão lá no Classroom e vão responder esse formulário, ok? Eu vou citar o nome das pessoas que estão faltando. Pode ser que eu vou falar porque pode ser que essas pessoas tenham respondido e não tenha dado o resultado, tá entendendo? E falhou. Aí você vai lá e responde de novo, tá? Então são 8 pessoas. Ana Luísa, Cícero Vitor, Edvandro, Esté, Janderson, Lúria, Valéria e Yuri. Repetindo. Ana Luísa, Cícero Vitor, Edvandro, Esté, Janderson, Lúria, Valéria e Yuri. Beleza? Então vamos lá responder por gentileza. Eu vou abrir agora, tá? O nome do formulário eu vou copiar agora aqui aqui no chat, ó. Isso aí é a atividade, aí tem um link lá do formulário. Instalações de combate a incêndio. Você clica lá e ele vai lhe levar para o formulário, tá bom? Eu vou abrir essa atividade agora para vocês. Eu vou abrir até umas 10 horas, ok? Por favor, respondam. Não deixem de responder ela, que eu vou começar a corrigir amanhã e eu quero realmente que todo mundo participe, porque a gente tem que ser flexível nessa pandemia. Só que está chegando no nível, né? Esse formulário aqui foi colocado lá atrás, né? Foi colocado mais de 2 semanas atrás. Então, eu já dei uma reabertura, então é interessante que vocês se comprometam em fazer essa resposta, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a abertura dele e agora está disponível mais uma vez para vocês, tá bom? Vão lá e respondam. 16 pessoas entregaram, 8 estão faltando. Essas 8 pessoas, como eu falei agora há pouco, é Divandro Dantas, Valéria, Cícero Vitor, Janderson, Yuri, Ana Luísa, Esther e Lúria. Por favor, vão lá responder, tudo bem? E aí daqui eu vou marcar aqui no celular, 15 minutos é mais que suficiente para vocês fazerem lá, responderem, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade, me avisa. Mas eu vou dar uns 15 minutos aqui para a gente começar a revisão pra, sobre o sistema de água fria, tá bom? Então hoje e amanhã a gente conversa sobre isso. Quando for quinta-feira eu boto esse formulário no ar. Ó, Esté, enquanto o pessoal está indo responder, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui abrir esse formulário, tentar responder ele para ver se tem algum botão que precisa ser clicado. É como eu disse, eu acredito até que alguns de vocês tenham respondido, mas não finalizou, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou tentar responder aqui e ver se tem alguma particularidade, tá? Eu não estou projetando a tela não, né? Senão eu vou dar as respostas. Tô não.
Tô terminando de responder aqui. Tem uma setinha aqui no meu, em cima. Uma setinha para a direita, bem perto aqui do cabeçalho, que tem o nome enviar. Dá uma olhada aí para você tem, tá? Tem uma teclazinha enviar. Então talvez seja isso, viu, Esther? Pronto. Tem que botar, tem que responder e no final clicar nesse enviar. Eu acho que é ele. Às vezes, se tiver problema com a internet, aí o clique do enviar não funciona, tá? Então tenta de novo. Então eu acho que é isso. É o enviar, é uma setinha que tem em cima para enviar, tá bom? Dá uma olhada aí, por favor. Ok. Pessoas, é o seguinte, não é muito interessante, não é muito interessante a gente estar fazendo esse tipo de divulgação de bibliografia, tá? Mas como é uma situação atípica, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitalizar aqui as páginas do livro que dizem respeito à água fria e mandar lá no grupo para vocês estudarem, ok? Para vocês estudarem, tá bom? Então dei uma estudadazinha nesse livro e aí nessa digitalização do tema para responder as questões do formulário, tá bom? O formulário vai ter aí por volta de umas 20 questões. Mas como tem 2 horas para responder, o formulário na verdade até mais, tá? Se eu botar o prazo lá, você pode responder até em 4 horas, tá bom? Quando você começa o formulário, você tem até 4 horas para responder. Então, não vai ser problema nenhum, tá? Tá mudo. Bom, quando. Tá certo, obrigado. Daqui a pouco, quando o pessoal faltar, eu vou começar desde lá do início, revisando, e aí quando vocês sentirem dificuldade em algum tema, vocês vão, Paulo, isso, eu tenho dúvida nisso, fala mais um pouco sobre isso. Se vocês não se pronunciarem, eu vou continuar, tá bom? As principais coisas que a gente fala lá vamos dizer, que você precisa saber em hidráulica,
é o método de funcionamento e o porquê dos elementos, tá? E principalmente, qual é a influência desses elementos na arquitetura, tá bom? Tem tô checando aqui agora quais os slides que eu coloquei lá no Classroom, tá? Para ver se estão todos já. Colocando só o slide. Pronto, slides atualizados. E agora vamos ver lá como é que o pessoal está se saindo respondendo o formulário, tá? Opa, deu uma saidinha aqui, sem querer. Bom, continuando então, Esther, você fez lá, né, Esther? Pronto, deu certo. Pessoal, a Esther respondeu e já saiu. Deu certo, Esther. Tô faltando agora o Edivandro, Valéria, Cícero, Janderson, Yuri, Ana Luísa e Lula. Ok? Pronto, acabou de entrar um. Mais um. Ótimo, gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Ih, agora eu não sei se porque eu saí a gravação vai para o meu. Se a gravação vai para o meu. Vitor, depois você dá uma olhada nos outros lá. Eu não vou abrir os outros, mas você pode enviar com atraso, não tem problema não, tá bom? Só não deixe de responder, porque a única data limite é quando eu corrijo. Depois que eu corrigir, aí realmente não tem como eu ficar recebendo, para você fazer tudo no final, entendeu? Eu faço as atividades lá. Tem uma atividade também que a participação está baixa, que é que é aquele do Jota, né, o exercício. Ó, tem 15 trabalhos atribuídos, tá? Então, isso aqui
São as pessoas, ó. Só entregaram 9 pessoas. Aí depois eu vou ter que abrir aqui para ver se essas pessoas aqui mandaram algum anexo. Mas geralmente você, quando responde, você clica aqui em cima, responder, né? Então tá aqui, ó. 9 pessoas entregaram. E essas de baixo aqui, ó, esses atribuídos, tá faltando entregar. Então depois você dê uma olhada lá, por favor, tá? Que é aquele encontrar o J naquele gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Que você tem a perda de, você tem o diâmetro e a vazão, você tem o diâmetro e a vazão e você vai encontrar diâmetro e vazão e você vai encontrar ali a perda de carga estimada, tá bom? Então dê uma olhada lá. Bom, gente, vamos lá. Ó, já estou projetando. Vamos começar aqui pela aula 1, as principais coisas que eu quero que vocês falem. Foquem onde tem aqui, ó, esse símbolozinho, tá? Já ajuda bastante. Então, primeira coisa, eu quero que vocês entendam algumas diferenças. O que é hidráulica é diferente do que é instalações, o que são instalações hidráulicas, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês, quando eu falo de água fria, eu estou falando da água que é conduzida pela hidráulica, tá? E quando eu estou falando sobre as instalações hidráulicas, aí eu estou falando dos condutos realmente, tá bom? Então, a água é o elemento que é conduzido e as instalações hidráulicas são os elementos, são um conjunto de elementos que vão conduzir essa água, tá bom? Então, por definição aqui, hidráulica é o conjunto de elementos integrados que compõem o sistema de captação, tratamento, transporte, armazenamento e distribuição e destinação de água ou esgoto. Hidráulica contempla tanto água quanto esgoto, tá? Nós, nesse primeiro momento, né, ou seja, o tema da AV1 são os condutos forçados. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E os condutos forçados é a instalação de água fria. O esgoto é o que a gente vai começar a estudar ainda agora, tá bom? E o que é que se aplica? Abastecimento de água potável, manejo de água pluvial, que é a drenagem de água de chuva, que a gente vai ver lá em esgoto. Combate a incêndios, que a gente já viu, né? Vai dar uma revisadazinha. Coleta e tratamento de esgoto, que é o que a gente vai estudar. Qual a importância? É infraestrutura básica para a sociedade. Então, foi o que eu falei para vocês. Nenhuma edificação ela pode se sustentar apenas pela sua volumetria externa, né? Ou pela divisão dos ambientes. Isso é importante? Claro que é. É o objetivo pelo qual o prédio está sendo edificado, a casa está sendo edificada. Porém, se esse layout, se existir esse layout, mas não existir as instalações de apoio, que são as instalações que são, vamos dizer assim, infraestrutura básica, essa edificação não vai servir para nada, tá bom? Então eu estou falando de quê? Instalações hidráulicas, água e esgoto, drenagem da água da chuva, instalações elétricas, instalações de ar-condicionado. Se não tiver essas instalações, aquele ambiente não está apto a receber pessoas, né? Ou seja, a sociedade servir a um propósito para aquela sociedade, tudo bem? Então tá aí a importância. Entendam isso, não decorem, tá? Porque vocês entendendo, eu parto do princípio que vocês vão agregar isso na formação profissional. E aí, muito importante, qualquer PA que vocês forem fazer a partir de agora, TCC, seja o que for, vocês vão se preocupar com essas instalações, tá? Então é tipo assim, você vai lá no TCC, você vai fazer um centro cultural. Esse centro cultural, basicamente, são galerias, estandes para venda de produtos de artesanato, essas coisas. Agora, para vender esses produtos de artesanato, eu preciso de que infraestrutura? Aí vem instalações elétricas, banheiros, sistema de combate a incêndio, porque tem muita gente ali, né? Tem uma população que precisa ser protegida, esgoto, sanitário, drenagem da cobertura e por aí vai. Se não tiver essas coisas, não vai servir bem ao propósito de centro cultural. Então, eu quero que vocês entendam assim, uma percepção da pessoa que está usando o ambiente e não a percepção do arquiteto que está projetando apenas. Não apenas, entendeu? Vocês têm, óbvio, que visualizar como arquiteto todas as disciplinas que vocês estão pagando vão agregando valor ao profissional que vocês estão se tornando.
Então, conforto, você tem que colocar o conhecimento de conforto lá nos seus projetos. História da arte, você tem que estudar ali o que envolve aquela arte, que tipo de base cultural que você vai implantar naquela concepção do projeto. História do entorno, né? Ou seja, aquela arquitetura tem que ter uma base histórica da região, ter uma influência e tudo mais, então você vai ter que aplicar isso também. PAs, todas as técnicas de desenho e detalhamento que vocês estão tendo, então vocês vão ter que aplicar. Do mesmo jeito, instalações elétricas, análise estrutural, sistemas estruturais, hidráulica aplicada, todas essas disciplinas, materiais, né? Todas essas disciplinas vão compor ali um conjunto de trabalho para que o arquiteto consiga dimensionar uma estrutura, né? Fazer uma arquitetura funcional, do ponto de vista que vai funcionar para quem? Para o usuário, certo? Então, o usuário é aquela pessoa que vai usar a edificação e precisa de algumas infraestruturas. Uma delas é a hidráulica. Incorporem isso, tá bom? Incorporem isso daí que vocês vão ser ótimos profissionais, tá? Então, aqui algumas coisas só para embasar o tema. Então, esse conceito de hidráulica, tá? É importante vocês olharem na aula 1, beleza? E aqui, ó, eu tenho só a diferenciação do que é um conduto forçado e o que é um conduto livre, tá bom? Vamos primeiro aqui para o forçado. O conduto forçado quer dizer que a água está sendo forçada a se movimentar, tá bom? E o conduto livre é que a água ela escoa por uma liberdade, apenas, vamos dizer assim, apenas o peso dela diretamente está atuando ali naquele líquido. Então tem que ter uma declividade. Conduto livre tem que ter declividade para a água andar. Conduto forçado, o tubo pode estar assim, virado para cima, mas existe uma pressão dentro do tubo que faz com que a água possa se movimentar para cima, tudo bem? Então, conduto forçado, a melhor definição é aquele conduto que possui pressão interna no tubo, né, interna ao conduto, diferente da pressão atmosférica, fazendo com que o tubo se desloque, né, tenha movimento, ok? E isso é um conduto forçado. Geralmente o conduto forçado está completamente cheio. Então toda essa seção aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui seja um tubo. Todo esse espaço aqui está cheio d'água, certo? Enquanto num conduto forçado, uma calha, por exemplo, ela está aberta, né? E ela não precisa estar completamente cheia, entendeu? Ela pode estar um pouco vazia, na metade, beleza? Então, conduto forçado, pressão interna do tubo é diferente de zero. Por que é diferente? Porque ela pode ser maior ou pode ser menor também, tá? Menor, a gente chama de sucção, foquem. Menor, eu posso chamar de sucção. E pressão maior, eu vou chamar de recalque, tudo bem? Recalque é quando a água está sendo pressurizada positivamente. Basicamente, assim, eu uso muito em sala de aula, né? Para facilitar o entendimento. Recalque é positivo e sucção é negativa, tá bom? Então dá para você entender aí a pressão positiva e pressão negativa, tá bom? Tá tudo tranquilo, pessoal? Vou ver aqui o chat. Beleza. Então, e o conduto livre? O conduto livre é o que nós vamos estudar a partir de agora, né? Que é esgoto e drenagem, que a água escoa diretamente devido à gravidade. Se não tiver inclinação, a água não escoa. Aí uma questão que foi até dita em uma das aulas aí durante a quarentena, Paulo, mas quem pressuriza a água numa casa, né? O reservatório tem uma caixa d'água lá em cima, e o peso dessa água lá do reservatório, né, que pressiona a água dentro do tubo, fazendo com que ela fique pressurizada? Sim. Só que você concorda que a gravidade é um agente secundário. Então, se eu analisar apenas o conduto, apenas o tubo, né? Se eu analisar apenas o tubo, ó, se eu analisar apenas o tubo aqui nessa região, né? Vamos dizer que eu pego aqui 10 centímetros e vou analisar esse tubo. Esse tubo aqui, se eu analisar a pressão dentro dele, desse trechinho aqui, ela está diferente de zero, certo? Ou seja,
é um conduto forçado. Agora, se eu pego uma calha, por exemplo, eu não tenho aqui um exemplo de calha, né? Mas se eu pego uma calha, a ação da gravidade age diretamente aqui dentro. Ou seja, até dentro não, né? No caso, ou dentro do tubo ou numa superfície aberta como uma calha, por exemplo. Então, nesse caso aí, o peso do líquido que está aqui nesse local é que está fazendo ele se movimentar, tá bom? Mas se eu pego um conduto forçado como esse trechinho aqui, quem está fazendo ele se movimentar não é o peso dessa água que está aqui, é um peso de uma outra água que está lá em cima no reservatório. Aí ela está pressurizando toda a tubulação. Então, aqui, se eu analisar a pressão, ela é diferente de zero, certo? Ela é diferente de zero. E se eu analisar um conduto livre, como por exemplo uma drenagem de água da chuva, a pressão dentro do tubo ela é igual a zero. O que está fazendo a água escoar é o próprio peso dela. O tubo ele tem que estar inclinado para que a água se movimente, entenderam? Então essa aí é a principal diferença, tá? O reservatório, sim, ele tem a função de pressurizar indiretamente, através da gravidade, toda a tubulação que está abaixo dele, tá bom? Pessoal, uma coisa que eu falei na aula, acho que foi umas 2 aulas antes da gente parar, certo? É um termo hidráulico que fala sobre montante e jusante, tá? Eu comentei, tá bom? Então, assim, nessa parte de água fria, nós não vamos falar muito sobre isso, montante e jusante. Mas agora, na parte de esgoto, a gente vai, tá? Então, eu não vou colocar no formulário essa questão, porque não ficou muito tempo para discutir, e eu vou deixar para falar mais em condutos livres, beleza? Então, depois a gente fala mais sobre esses dois aspectos técnicos, que é montante e jusante em hidráulica, ok? Beleza. Ficou claro aí para vocês, né? O que é conduto livre e o que é conduto forçado. Isso aqui é uma das coisas mais importantes da disciplina, beleza? Se tiverem dúvida, falem aí. Bom, essas características aqui são muito importantes também, ó. Instalações de água fria, elas têm que fazer isso aqui. Potabilidade da água, separado de qualquer outra instalação, seja ela de água quente, esgoto, etc. Garantir o fornecimento de água de forma contínua e adequada, ok? Então, tem que ser o tempo todo, não pode ficar falhando. E proporcionar conforto ao usuário. O fornecimento ele pode ser de duas formas, ou rede pública, você depende de uma concessionária, ou o sistema privado que trabalha junto com a rede pública, ou ele abastece completamente o seu empreendimento, tá? A sua casa, o seu prédio, ou sua loja, o que for, tá bom? Então, a água vem de onde? Nós vimos nessa primeira aula aqui, esse estudo, né? Que eu pego a água do rio, faço um bombeamento, trato, boto num reservatório elevado e depois distribuo, tá? Então, a rede pública é isso. A rede privada, eu geralmente cavo um poço e vou fazer ali. Eu cavo um poço e vou fazer ali a, a sucção da água para poder levar para um reservatório. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. A água ela tem que ter as instalações têm que ter essas características aqui, e isso é muito importante. Então, ela tem que preservar a potabilidade da água, separado de qualquer outra instalação, garantir o fornecimento de forma contínua e em quantidade adequada, proporcionar o conforto do usuário. Conforto do usuário e quantidade. Isso aqui estão relacionando duas coisas muito importantes da hidráulica de condutos forçados, tá bom? Que é pressão e quantidade, né? A quantidade ela está muito atrelada à vazão, tudo bem? Então a gente pode citar que os dois itens mais importantes da hidráulica são vazão e a quantidade de água, no caso vazão e pressão. Vazão é a quantidade de água e a pressão é a força dela, tá bom? Vazão e pressão. Vou falar agora um pouquinho mais na frente. Vocês estudem isso daqui, tá certo? Só para lembrar dessa concepção de onde é que vem a água do serviço público. Capta, trata, transporta
reserva, distribui e consome. Tudo bem? Façam esse estudo aqui, ó, dessas 6 etapas, que está bem descrito aqui. Aí vamos lá. O abastecimento privado você vai ter que pegar lá num poço profundo, você vai ter que fazer uma ortoga desse poço, né? Junto à companhia aqui, beleza? Isso aqui não é tão importante assim. Essa parte aqui, ó, sucção e recalque. Recalque, como eu falei agora há pouco, a pressão dentro do tubo é positiva, sucção é negativa. Se você quiser trazer para uma forma mais empírica, né, uma coisa que você conhece, sucção é o que você faz com um canudo quando você está tomando ali um refrigerante, tá? Isso ali é sucção. E recalque é como se você tivesse, por exemplo, soprando um balão. Você está causando uma pressão positiva dentro do balão. Ele se expande porque a pressão dentro dele é maior do que a pressão atmosférica, tá bom? Então, nessa aula aqui, os principais conceitos foram conduto forçado e livre, tá? As generalidades sobre hidráulica, essa definição de hidráulica aqui é muito importante, por favor, aprendam. E as características de uma instalação. Tudo bem? Ok. Alguma dúvida enquanto eu abro a outra? Nenhuma dúvida, né? Beleza. Então estudem o conceito, tá bom? Pessoal, a água fria ela tem algumas etapas, tá bom? Na aula 2 a gente viu a parte das etapas desse abastecimento, tá? Tanto em uma casa simples como essa daqui, e lá na frente a gente, em outra aula, a gente viu lá um prédio, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as etapas de entrada. A água ela chega na rua através de uma tubulação subterrânea. Dessa tubulação, eu tenho que fazer a entrada dessa água no lote, chamado de ramal predial. Então, o trecho compreendido, tá aqui, ó. O trecho compreendido entre a rede pública e o hidrômetro é chamado de ramal predial. Repitam, ramal predial, beleza? Em seguida, existe um elemento chamado cavalete. É só lembrar, cavalete de rua, quando o pessoal interdita a rua para fazer uma obra. Aquilo é um cavalete. Então, a mesma forma, ó. Se você observar aqui, a forma de um cavalete hidráulico é a mesma coisa de um cavalete de rua. Ó, tem a parte de baixo aqui, aí eu tenho aqui uma geometria de cavalete. Tudo bem? Então, esse cavalete aqui, ele tem uma função. E eu quero que vocês foquem nessa função. Nesses elementos que eu estou falando, os elementos físicos de hidráulica, né, dentro de uma edificação ou de uma casa, é importante que vocês aprendam o nome deles, a função deles e a sequência. Pessoal, a sequência é muito importante, tá? Eu estou focando toda a disciplina nessa questão de você precisa saber de onde a água vem, para onde a água vai. Como é que essa água chega até o banheiro que você faz, que você projeta, certo? Então, o primeiro trecho dentro de um ambiente particular, ou seja, residencial, é o ramal predial. Ramal predial. Depois do ramal predial tem o cavalete, tá? Função dele, vocês leiam aí, mas basicamente é trazer a tubulação para cima, né? Tirar ela do subterrâneo, eu gosto da palavra aflorar, para que eu possa colocar o hidrômetro, tudo bem? Ramal predial, cavalete. E aqui eu discusso um pouco sobre o posicionamento do cavalete, vocês lembram disso, tá? E aí, tem alguns hidrômetros que são em prédios, vocês lembram disso, né? É a chamada medição individualizada, ok? Medição individualizada. Então, eu tenho ali que tem uma sala disponibilizada para alocar esses hidrômetros. Quando eu tenho uma medição individualizada em prédio, que aqui em Juazeiro ainda é pouco utilizado, quando você precisa ter essa medição individualizada, o aumento na quantidade de tubulações é muito grande. Então, os shafts, que eu vou falar um pouco mais na frente, acho que na aula de amanhã, os shafts precisam ser melhor dimensionados, tudo bem? Então, a gente fala um pouco sobre o shaft e o tamanho deles lá
na aula, quando a gente estiver falando sobre shafts, que é amanhã, tá bom? Então, depois do cavalete, eu tenho o alimentador predial, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Primeiro, deixa eu dar um conceito aqui sobre vazão e pressão. Vamos lá. Talvez esse daqui seja vamos dizer assim, o slide que resume melhor as informações técnicas de um sistema hidráulico, tá? Porque nesse slide aqui eu resumo o que é vazão, pressão e perda de carga. Vazão, pressão, perda de carga são muito importantes, são quesitos técnicos, são medidas e grandezas físicas muito importantes na hidráulica. Vazão é a unidade que mede o volume de um fluido que passa por uma seção a cada unidade de tempo. Então, a unidade, é só você olhar para a unidade que você vai ter uma noção do que é vazão. A unidade de vazão é o quê? É um volume dividido por uma unidade de tempo. Então, metro cúbico por hora, metro cúbico por segundo. Ou litros por hora ou litros por segundo. Tudo bem? Então, a vazão diz muito sobre a quantidade de água que está sendo disponibilizada. Quando falar de vazão, lembra da palavra quantidade. Quando falar de vazão, lembra da palavra quantidade. Ok? Pressão é a aplicação de uma força distribuída em uma unidade de área. Dentro da hidráulica, é a força que a água tem, né, na saída daquela tubulação. A unidade é quilos por centímetro quadrado. É uma unidade de força por uma unidade de área. Aqui em hidráulica, nós trabalhamos uma unidade resumida chamada de MCA, tá bom? Essa unidade, ela é consequência de um estudo que a gente viu lá em sala de aula, ainda bem que essa aula foi em sala de aula, né? Porque eu consegui mostrar para vocês em cálculo que o que importa em um reservatório ou uma determinada unidade hidráulica é a altura da coluna de água, né? Não importa muito assim você fazer cálculos mirabolantes, é só você entender qual é a pressão, qual é a altura de água que tem acima daquele ponto que você está analisando, tá bom? Daqui a pouco eu mostro mais sobre isso. Perda de carga. Perda de carga, o nome já sugere, é uma perda, então é negativa, certo? Perda é negativa. Trata-se de uma perda de energia que o fluido sofre durante o seu escoamento ao longo de uma tubulação ou canal. Ela é dada em MCA. Se a gente estivesse trabalhando em quilograma-força por centímetro quadrado, que é um pouco mais complicado, eu também teria que usar a unidade de perda de carga, a mesma unidade, quilograma-força por centímetro quadrado. Mas, como a gente simplifica, eu vou mostrar daqui a pouco por quê, é MCA, tudo bem? Metro de coluna de água. Vazão, pressão, perda de carga. Vazão é quantidade, pressão é força, perda de carga é atrito, certo? Essa perda existe quando existe um escoamento, é que essa perda de carga existe. Então, foquem nessa pergunta aqui. Existe perda de carga em uma tubulação que não há movimento, ou seja, que todos os registros estão fechados? Não. Essa pressão aí que você observa quando está tudo parado é a pressão chamada de estática, né? O nome sugere muito bem. Pressão estática, quando a água está parada. Pressão dinâmica, quando a água está em movimento. Qual a diferença entre pressão estática e pressão dinâmica? É que a pressão dinâmica ela é menor do que a estática, geralmente, porque eu tenho a perda de carga. Né? Quando eu começo a me movimentar, quando eu começo a movimentar a água dentro da tubulação, as paredes da tubulação e as turbulências causadas pelas conexões vão provocar uma perda de carga. E essa perda de carga é negativa, tudo bem? Lembrem-se disso. Isso aqui é muito importante, tá? Talvez o mais importante, os conceitos mais importantes dessa disciplina, talvez seja esse daqui, tudo bem? Aqui foi onde nós resolvemos lá em sala. Resolvemos aqui os cálculos, né? Saber qual era a pressão no fundo desse reservatório e nesse. E vocês viram que não importa a forma, o que importa é essa altura aqui, ó. É a diferença de nível entre o topo e o fundo, certo? Quanto de água que tem acima.
qual a coluna de água que tem acima do ponto que eu estou analisando. Então, qual é a pressão no fundo do reservatório A? Eu olho somente para cá, ó. 2. 2 o quê? 2 metros de coluna de água, 2 MCA. E nesse reservatório B? Tem 2 também, né? 2 metros de coluna de água, tá? Então, ó, se a altura da coluna de água é de 1 metro, é 1 MCA. Se a altura da coluna de água é 2 metros, são 2 MCA. Se for 4 metros, é 4 MCA, tá bom? Então, só para vocês visualizarem aqui, ó. Calma que o computador de vocês também demora um pouquinho. Pronto. Tá aqui, certo? Então, se eu tenho um reservatório que tem 1 metro de água, o fundo do reservatório vai ter 1 MCA, que são 1.000. 1 MCA é a mesma coisa que 1.000 kg-força por metro quadrado, certo? Esse daqui, apesar de ter uma geometria diferente, o resultado é o mesmo. Esse aqui, 2 MCA. Esses dois aqui, ó, um volume de água bem maior e um volume de água menor, não importa. O que importa é a coluna de água. 4 MCA, 4 MCA, tudo bem? Então, isso aqui é o que realmente importa no cálculo da pressão, tá bom? Então, na aula 2 nós vimos isso. Até agora, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tranquilo agora. Alguém quer falar aí? Deu uma cortada. Tranquilo, professor. Não, eu falei que tá tranquilo, professor. Show de bola. Vamos ver aqui o tema importante na aula 3. Na aula 3 nós continuamos a falar sobre os elementos, tá? Então, quando a gente fala de pressão, é importante que seja aqui, ó. É importante que a gente fale de pressão logo depois de falar sobre a entrada de água no prédio. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a concessionária ela tem a obrigação de fornecer uma pressão mínima na tubulação aqui, ó, no tubo, tá? No tubo da rede pública, tem uma obrigação de fornecer 10 MCA. Ou seja, teoricamente, se eu pegar uma mangueira nesse local aí e botar essa mangueira vertical, né? Essa água ela vai conseguir subir até 10 metros de altura. Tudo bem? Ela tem uma pressão de 10 MCA, tá? Isso acontece, pessoal, depende muito do bairro e depende muito da hora. Então, o abastecimento público ele não tem uma constância, pelo menos não na maioria dos bairros, tudo bem? Por que depende do bairro? Porque tudo diz respeito a reservatórios elevados. Dependendo da sua posição, da sua casa, dependendo da posição da sua casa, a distância horizontal lá do reservatório e a diferença de nível entre o reservatório e a sua casa vai vamos dizer assim, dizer se você vai ter problemas com o abastecimento de água ou não. Então, tem bairros aqui que é perfeito, né? Sempre acima de 10 MCA, uma pressão nem varia tanto assim ao longo do dia. Mas tem locais em que tem racionamento. Tem dia que tem água, tem dia que não tem. Na mesma cidade você tem essas duas configurações. Então, eu posso projetar um sistema hidráulico de um prédio. Eu vou construir 2 prédios em 2 bairros diferentes. Eu posso considerar o mesmo sistema hidráulico? Digam não. De jeito nenhum. Certo? Por quê? Porque a variação de pressão de disponibilidade de água na rua vai variar de acordo com o bairro, tá bom? Então lembrem-se disso, eu preciso verificar quais são as condições do bairro. Beleza. Então aqui eu falo sobre pressão, né, e vazão, porque eu tenho que disponibilizar água com um certo conforto aqui para o usuário. Se eu ligar essa água diretamente da rua para o ponto de consumo, ou seja, vem do cavalete e vai direto para o chuveiro, aí eu fico suscetível a algumas coisas, tá? Eu fico suscetível a, se faltar água da rua, eu fico sem poder usar a instalação. Fico sem água para cozinhar, sem água para tomar banho. Às vezes não falta água, mas a pressão está muito baixa. Então fica um desconforto para você usar a água. O outro extremo, a pressão está muito alta. Você abre a torneira
ela vai estar com muita água e às vezes espirrando, né, água devido a tanta pressão. E isso também dificulta ali a sua utilização. Então, não no vamos dizer assim, no comportamento atual das instalações das concessionárias, né, da disponibilidade de água das concessionárias, é raro você ter um fornecimento de água que seja ótimo, que seja muito bom, tá bom? Então você precisa realmente observar essas considerações e de escolher o sistema adequado. Quais são os sistemas adequados, vamos dizer, os sistemas disponíveis para você fazer a ligação? Tá aqui, ó. Sistema de distribuição predial, tá? SDP. O sistema de distribuição predial ele pode ser direta, indireta, mista e hidropneumática. Qual é a mais, vamos dizer assim, recomendável? É a indireta, é essa daqui, ó. A indireta é a mais indicada, tudo bem? Por que a direta é ruim? Alguém falou aí, não? Só direto não é que é necessária a bomba de sucção para puxar água? Ou a Não, é ajuda não. dela? É Não, é não? assim, ó. A direta, Não. vamos uma por uma. A direta é quando a Hum. água chega da rua e vai direto para o ponto de consumo. Esse direto é que vai direto para o ponto de consumo, certo? Ah, Então eu entendi. fico dependendo de pressão da CAGES e de água da CAGES, né? Que ao longo do dia pode faltar. Não é indicado, não é muito legal. A direta, ela tem uma ramificação, ó. Se vocês olharem aqui, eu tenho com e sem bombeamento, tudo bem? A Uhum. indireta, o que que é ela? A água chega na casa, mas ela não vai direto para o ponto de consumo. Ela vai para um reservatório. Esse reservatório vai equilibrar ali a pressão e garantir que tenha água quando a água da CAGES faltar. Então você tem uma reservazinha que não vai precisar, você não vai ficar sem água se a CAGES estiver sem água. Aqui na minha residência mesmo, antes, quando tinha pouca casa aqui em volta, realmente a água nunca faltava e a pressão era sempre boa. Hoje, como já tem muita gente, muita casa, e a. Desculpa, tem muita casa, e a CAGES não investiu em infraestrutura junto com o crescimento do bairro, o que aconteceu? A pressão é menor nos horários de muito uso, a pressão é menor e às vezes até falta. Então, se você não tiver um reservatório, você vai ficar sem água e sem pressão, tá? Então, é sem vazão e sem pressão. Então, a alimentação indireta é a mais indicada, por quê? Porque tem um reservatório, tá? Aí, vamos lá. A indireta, pessoal, ela se divide em duas ainda. Ela pode ter somente um reservatório elevado e pode ter dois reservatórios. Quando tem só um reservatório, é o caso de uma casa, por exemplo, que um duplex até, que a água da rua consegue levar a água da rua, né, consegue ter pressão suficiente para subir até o reservatório, 7 metros de altura, 9 metros, 10 metros, tá? Quando não tem essa capacidade, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um reservatório inferior, uma cisterna. Desse reservatório inferior, eu vou bombear essa água, né, através de uma linha de recalque, para um reservatório superior. Então, já é um sistema um pouco mais complexo, tudo bem? Então, com bombeamento, tem dois reservatórios. Sem bombeamento, só tem um reservatório, tudo bem? Então, a SDP indireta, ela pode ter um ou dois reservatórios. O indicado é que seja utilizado ela, porque eu não fico dependendo da CAGES para garantir a qualidade do meu abastecimento, da minha utilização, tá? E como nós vimos agora há pouco, uma instalação ela tem que garantir conforto e qualidade no abastecimento, beleza? A SDP mista é uma mistura da indireta e da direta. Aqui em casa é meio que uma mista. Por quê? Porque a casa inteira ela está sobre o regime de indireto, passa pelo reservatório primeiro. Porém, a torneira de jardim lá da frente, né, que eu falava carro e tudo mais, essa torneira ela é direta. A tubulação da CAGES passa ali embaixo, eu só levantei e peguei uma torneira, certo? Então, eu tenho ali um abastecimento que ele é direto, né, naquela torneira, só nela. No resto da casa é tudo indireto. Então, pode-se considerar que a instalação da minha residência ela é
um sistema de distribuição predial misto, só que nos locais em que importa, ela é indireta, tudo bem? A hidropneumática é um negócio que, assim, não é muito usual a gente trabalhar, tá? Como eu disse para vocês, é a configuração daqueles prédios muito altos que você olha aí nas arquiteturas mundo afora, que não tem caixa d'água, certo? Que não tem caixa d'água. Então, nesses locais, a pressão, a água, ela é às vezes reservada na parte de baixo e pressurizada nas tubulações através de sensores, né, que vão pressionando e vão aumentando a pressão ou diminuindo quando necessário, tudo bem? É um sistema que é muito caro para instalar e demanda manutenção. Mundo afora, como ele tem mais qualidade, você consegue implantar. No Brasil, o povo quer baixo investimento e pouca manutenção. Então, tem que ser realmente reservatório. Por isso, nossa cultura é de ter lá aquele elemento nos prédios, né? Aquele elemento do reservatório, aquela volumetriazinha extra lá em cima nos reservatórios, tá bom? Quando você não vê esse sistema, provavelmente, quando você não vê essa volumetria lá em cima, por exemplo, o arranha-céu vem e vai afinando e tem uma antena em cima, né? Provavelmente ali é um sistema pneumático de abastecimento de água, tá? Aí, só para mostrar para vocês, está aqui a geometria de uma instalação direta. Vem da rua, passa aqui pelo hidrômetro e já vai direto para os pontos de consumo. Eu fico refém da CAGES. Aqui é o indireto. Você vem da rua, passa pelo hidrômetro, vai para um reservatório elevado. Isso daqui é a direta sem bombeamento, porque a água não tem bomba, a água consegue subir até o reservatório. E do reservatório, com a pressão equilibrada, né, já, e a reserva garantida, você vem e abastece os pontos de consumo, tá? Aqui, ó, é um sistema de distribuição predial com bombeamento, indireto com bombeamento. A água vem da rua, passa pelo hidrômetro, chega em um reservatório inferior. Através de uma bomba, essa água é mandada lá para o reservatório superior, para aí sim ser distribuído nos andares. Certo? Todo mundo entendeu? Barrilete. Pessoal, barrilete, eu indico que vocês trabalhem com barriletes aí de no mínimo 80 centímetros abaixo da caixa d'água, tudo bem? É muito importante isso, tá? O barrilete serve para você colocar os registros aqui embaixo do reservatório, né, para fazer a distribuição. E também para aumentar um pouco a pressão, né? Porque nós já vimos que a pressão depende da altura do reservatório. Quanto mais alto o reservatório, maior é a coluna de água até chegar no chuveiro, por exemplo. Então, quanto mais alto o reservatório, maior a pressão. Tudo bem? Então é isso. Aí o reservatório aqui tem de concreto, por exemplo, ó, tá? É um exemplo. E eu tenho também a mesma configuração, eu posso ter caixas d'água, aquelas de fibra, tá bom? A diferença é que o barrilete dessa instalação aqui, ó, geralmente ele fica na lateral, né? Você tem que ter um pouco mais de espaço para poder colocar essas caixas d'água aqui, tá bom? Aqui é um exemplo de sistema pneumático hidropneumático que é um pouco, vamos dizer assim, difícil de você trabalhar hoje em dia. Qual a influência, Paulo, disso aqui na arquitetura? Que lá no térreo ou no primeiro subsolo você precisa dispor de uma casa de máquinas para posicionar tudo isso aqui, tá bom? Geralmente são tanques, bombas e tubulações que estão dispostas lá, tá certo? Como eu disse para vocês, a concepção de um projeto grande você não vai fazer sozinho, você tem que procurar os profissionais que entendem daquele assunto. Então, vocês vão conversar muito com o engenheiro para fazer a concepção da estrutura. Vocês vão conversar com os instaladores, né, com o pessoal que projeta instalações, para fazer o dimensionamento dos elementos hidráulicos e por aí vai, tá? Aqui só a geometria de um reservatório, você tem que ter extravasor e limpeza. Esse daqui, tubo alto, é para alimentação, né, da caixa d'água, que pode vir da rua, da CAGES, ou pode vir pode vir de uma bomba, né, de um reservatório inferior. E aqui é uma tubulação para consumo. É bom sempre ter uma ventilação, tá bom? O reservatório também pode ser de concreto. E aqui embaixo, quando o reservatório é de concreto, o barrilete ele tem vários registros e tubulações aqui. Eu mostro uma foto um pouquinho mais na frente, tá bom? Reserva de incêndio, ó.
vocês responderam já sobre a reserva de incêndio, está aqui. Essa daqui é a reserva de incêndio. Como é que eu garanto a reserva de incêndio? A tubulação de consumo fica um pouco mais alta. Essa tubulação aqui é que vai abastecer os apartamentos. Então, se ela fica um pouco mais alta, quando ele chega nesse nível aqui, é como se para o prédio tivesse acabado a água, mas ainda tem água nos reservatórios para eu fazer um combate a incêndio. Tudo bem? Certo. E aqui vem uma coisa que a gente até exercitou bem, né, pessoal? Eu acho que ficou bem claro. Dimensionamento do reservatório, ele tem duas vertentes. Eu tenho que ver a quantidade de água e a altura do reservatório, né? A capacidade de água que esse reservatório vai ter e a altura dele. O principal é a quantidade de água, né? A altura geralmente é feita por último esse dimensionamento e ele fica ali um pouco mais alto do que a cobertura, tá? No mínimo 80 centímetros, mas pode chegar até 3 metros aí. A caixa d'água que tem o fundo do reservatório mais alto com relação à cobertura que eu já vi num prédio foi de 3,5 metros. Então, é mais ou menos essa lógica, tá? E se você olhar realmente a volumetria de um prédio, o reservatório tem aproximadamente 2 andares, né? Acima dele. Às vezes ele fica um pouco escondido pela platimbanda do último pavimento, mas geralmente é isso, tá? Você tem 2 andares ali, além da cobertura para o reservatório. Um andar é para o barrilete e o outro andar é realmente para o reservatório, tá bom? Como é que eu faço o dimensionamento do reservatório? Basicamente, pessoal, a função dele, né? Primeiro vamos falar sobre a função. Ele estabiliza a pressão e disponibiliza nos pontos de consumo uma pressão lisa, vamos dizer assim, sem variação ao longo do dia. É uma pressão única, entendeu? Então você não tem aquela possibilidade de abrir a torneira de manhã, tá água tranquila, água boa, pressão boa. Meio-dia a água tá bem fraquinha e de madrugada a água tá jorrando água que você, quando abre a torneira, você se molha todinho, entendeu? Não tem essa possibilidade quando você usa o reservatório na instalação predial. Então ele estabiliza a pressão, isso é muito importante, é uma função muito importante dele, tá? Pressão. E garante uma reserva de água suficiente para. Desculpa, se a KGS falhar no abastecimento, você tem água ali para, vamos dizer assim, para passar um tempo, né? Geralmente 24 horas, sem o abastecimento da KGS, enquanto está fazendo reparo lá. Às vezes uma bomba queima, às vezes acontece alguma coisa assim, tá bom? Na ausência de informações ou na evidente e constante queda de pressão na rede pública, é indicado o dimensionamento do reservatório para 48 horas, isso em edificações pequenas, tudo bem? Não vai querer colocar uma reserva de água para 48 horas em um prédio, não. Tá? Num prédio você mantém aí realmente 24 horas, tá? Porque a probabilidade de um prédio estar 100% ocupado com o máximo de pessoas que foi previsto é quase impossível, tá bom? Nem no Natal, né, você tem uma concentração 100% de um prédio. Então, numa casa é muito mais fácil, a casa está cheia, uma casa, né? Então, você realmente deixa para 48 horas, tá bom? Quais as variáveis? Quantidade de pessoas que vão usar a edificação e o consumo por pessoa. Aí é aquela coisa, né? Quantas pessoas vão ocupar a edificação? Depende do tipo de uso. E qual o consumo por pessoa? Também depende do uso. Por exemplo, numa casa de 100 metros quadrados, eu posso ter apenas 4 pessoas morando. Num escritório de 100 metros quadrados, geralmente eu considero que tem ali 3, 4 pessoas por metro quadrado. Tá? Então, eu preciso ter essa consideração de qual a saturação de pessoas no prédio. Tá bom? Então, por exemplo, quantas pessoas vão ocupar uma casa? Tantas. E qual o consumo de cada pessoa nessa casa? Tanto. Então, é isso que me faz dimensionar o volume de reservatório. Como é que eu faço isso, Paulo? Tudo é tabelado, pessoal. Hidráulica é bom demais. Tudo é tabelado, tá? Ao invés de você fazer estudos, cálculos, etc., para encontrar esses valores, né, de dimensionamento, a norma, os livros, eles já trazem ali um mastigado para você. Tudo bem? Então, qual é a taxa de ocupação de acordo com a natureza do local? Né? Aqui eu trouxe algumas. Ó. Residências e apartamentos, 2 pessoas por dormitório.
Bancos, uma pessoa por 5 metros quadrados de área. Então, você pega a área do banco e divide por 5, tá? Para saber a quantidade de pessoas esperadas. Escritório, 6, ó. Falei 3, mas essas são 6. 6 pessoas por... Desculpa. Uma pessoa a cada 6 metros quadrados, tá certo? Lojas e apartamentos, 2,5. Shopping center, 5. E por aí vai, tá bom? Só para vocês terem a noção aqui, ó. Restaurantes, é uma pessoa a cada 1,4 metro quadrado. Então, realmente, o restaurante é muito saturado, né? Então, e o outro dado que eu preciso saber, qual é? Eu já sei quantas pessoas tem em cada tipo de edificação. Show de bola. Mas quanto cada uma consome nesses locais? Aí vai depender do uso também, sabe por quê? Quando é residencial, a pessoa faz alimentos, toma banho, escova os dentes, lava as mãos. Então, você tem um consumo de água muito grande, tá? No escritório, geralmente no escritório é realmente banho, desculpa, banho não, lavabo, né? Nem tem chuveiro. Então, você tem ali apenas necessidades fisiológicas, acabou. Então, o consumo de água já não é tão grande. Então, vamos ver lá, ó. Alojamentos provisórios, eu tenho um consumo 80 litros por dia por pessoa, tá? Ambulatórios, 25 por pessoa. Apartamentos, 200 litros por pessoa. Então, veja que quando a pessoa mora, né, faz alimentos, toma banho e tudo mais, o consumo é alto. Eu falei para vocês em sala, dependendo do padrão de acabamento, esse consumo vai lá para cima, tá bom? Então, por exemplo, apartamentos de luxo que tem banheira, que tem hidromassagem, essas coisas em cada apartamento, aí você tem que partir aqui com uns 300 litros ou 250, tá? E casos mais populares, você pode até ir para 150 aqui também. Aqui, ó, né? Acabei de falar. Cavalariça, cinemas e teatros, 2 pessoas por lugar, então veja que já muda a atribuição, né? Eu vou olhar a quantidade de lugares. Teatros e cinemas, ó, uma cadeira, um lugar, no caso, a cada 0,7 metros quadrados, ou seja, em 1 metro quadrado tem 1 ponto alguma coisa pessoas, entenderam? Então, cada metro quadrado desse tipo de ambiente, ele é tratado com uma quantidade de litros por dia que é consumido. Então, ó, no cinema, a quantidade de água é muito pouco, gente, muito pouco, tá? Mesmo que seja um cinema muito grande, mas fica 2 litros por lugar. Então, é bem reduzido, né? Como se fosse 2 litros por metro quadrado. Você tem um cinema ali de, sei lá, 20 por 50, então eu tenho ali 1.000 metros quadrados, eu vou ter 2.000 litros só de reserva no dia, certo? Então é pouco, apesar da área ser grande, tá bom? Então é assim que eu faço o cálculo do reservatório. Eu acho que já está claro para vocês, tá? Digam um amém ou peçam para eu explicar mais alguma coisa. Estão com dúvidas? Quem cala, consente, né? Eu vou seguir. Vamos embora. Sobre o posicionamento da caixa d'água, pessoal, em prédios, olha só, em prédios é interessante que você coloque a caixa d'água em locais que têm proximidade de pilares, tá bom? Então prestem atenção. Tem alguns alunos que já vieram, Paulo, eu vou colocar a caixa d'água aqui, ó, na sala. Isso, olha, dá para botar? Dá. Tem que ter um motivo muito bom, porque quando eu coloco uma caixa d'água na sala, eu estou dando aqui primeiro que eu estou dando um vão muito grande, né? Eu tenho 8 metros aqui nesse caso. Eu estou dando um vão muito grande para colocar um equipamento lá em cima, um equipamento hidráulico que vai pesar toneladas, tá? Por exemplo, se você tiver uma caixa d'água de 40 mil litros, pô, são 40 toneladas naquele local. Então é importante que os pilares estejam próximos. E onde é que os pilares eu posso colocar eles próximos? Nos vãos menores do prédio. Que geralmente é aqui, pessoal, ó, foca. Aqui, ó, região de elevadores e caixa d'água, tudo bem? Então, 99,9% dos projetos, a concepção de projeção do reservatório é em cima da caixa d'água é em cima da escada e dos elevadores, tudo bem? Foquem, lembrem-se disso. Aí aqui, vamos lá. Muito importante agora, o reservatório, vocês viram que tem que ter uma reserva de incêndio, correto? Então, quando você calcula o volume do reservatório, aqui, ó, você calcula o volume do reservatório, você tem
que é acrescentar a reserva de incêndio. Tudo bem? Nós vimos que a reserva de incêndio eu faço através da interpretação lá da norma do Corpo de Bombeiros e tudo tabelado também, né? Então, beleza, eu cheguei na reserva de incêndio e cheguei no consumo, eu vou somar essas duas áreas, esses dois volumes, perdão. Só que eu tenho uma observação e é muito importante que vocês entendam essa observação. O consumo, né, o volume que é consumido nos apartamentos, eu até posso dividir esse volume para diminuir o peso lá em cima, no reservatório superior. Posso pegar parte desse volume e colocar no reservatório inferior e uma parte menor no reservatório superior, tudo bem? Agora, a reserva técnica, eu não divido reserva técnica. Ela tem que estar sempre disponível. Então, ela sempre vai para cima, tudo bem? Então, você faz uma divisão tipo 40, 60 ou 30, 70, né? 70% da água do consumo do prédio vai ficar nas cisternas embaixo. E aí, através de bombas, eu vou levar essa água lá para o reservatório superior, 30% vai ficar lá. Além desses 30%, eu vou somar a reserva de incêndio. Esse é o volume reservado no superior. Que fique bem claro isso. Tudo bem? Beleza. Dúvidas aí até agora? Tá tranquilo. De boa. Então vamos lá então. Nós falamos sobre reservatório, né? Então, qual é o elemento que vem? Eu vou listar aqui no final da aula qual é a sequência de elementos, tá bom? Na verdade, eu vou colocar aqui agora no chat, ó. Por favor, eu vou botar a sequência aqui, não escrevam para não quebrar essa sequência, tá? Então, eu tenho, primeiramente, a rede pública, né? Depois da rede pública, eu tenho o ramal predial, beleza? Depois do ramal predial, eu tenho o cavalete, que é onde eu tenho o hidrômetro. Depois, eu falei sobre os reservatórios superior e inferior e não citei isso, ó. Quando eu tenho reservatórios superior e inferior, que é esse caso aqui, pessoal, essa parte aqui é o alimentador predial, tudo bem? Então aqui vem o alimentador predial. E aí esse alimentador predial, ele pode tanto ir, se for nesse caso aqui, ó, o alimentador predial, ele vai até o reservatório superior, ou nesse caso aqui, o reservatório, desculpa, o alimentador predial, ele vai para o reservatório inferior. Então sempre o alimentador predial vai para um dos reservatórios, tudo bem? Então eu vou colocar aqui até entre parênteses agora, ó. Depois do alimentador predial, eu posso ter reservatório inferior, certo? Nesse caso de reservatório inferior, eu vou ter o que também? Eu vou ter a bomba, né? Então eu vou ter uma tubulação de recalque. Paulo, não tem que ter sucção antes, não? Pessoal, até que pode ter. Só que, como eu disse para vocês, a sucção ela deve ser evitada, tá? Por questões de dano à tubulação. Então, o que é que eu tenho que fazer para propiciar uma vida útil maior na tubulação? Evitar sucção. Como é que eu faço isso? Eu coloco uma bomba dentro da água, dentro do reservatório inferior, aquelas bombas submersas. Aí não tem sucção praticamente. É só a linha de recalque. Então eu vou colocar aqui, tubulação de recalque, certo? O que essa tubulação de recalque faz? Ela leva a água do reservatório inferior para o reservatório superior, tudo bem? Aí depois vem o reservatório superior, beleza? Do reservatório superior, aí vem as tubulações que eu vou falar agora,
que são, depois do reservatório superior, tem o barrilete, ou barrilete, né? Depende da bibliografia. Deixa eu ver aqui qual aqui a nossa bibliografia usa. É barrilete mesmo. Acho que o do Hélio Creder, o do Carvalho Júnior fala barrilete. A do Hélio Creder, se eu não me engano, fala barrilhete, com LH, tá? O que importa é você entender o que que é. Acabou-se. Barrilete. Depois do barrilete tem o quê? Colunas de distribuição. Tudo que vem a partir de agora, pessoal, é de distribuição. Depois do reservatório, tudo é de distribuição, tá bom? Então, coluna de distribuição, ramais de distribuição, e subramais de distribuição. Beleza? Vamos aqui ver então, ó. Cadê? Tá aqui. Então, os componentes aqui, vamos lá. Primeiramente, falando dos materiais. Os materiais têm que ser de PVC, tá? Ou de aço galvanizado. São materiais que não corroem fácil. Por isso eles são usados. Lembra que numa das atribuições do sistema hidráulico, né, das tubulações, tem que garantir a potabilidade da água. Então não pode ser de ferro fundido, por exemplo, porque vai enferrujar e contaminar a água, certo? Então ou é PVC ou é aço galvanizado. Cobre é meio tópico, porque de cobre é caro demais, tá bom? Então PVC ou aço galvanizado. Essa é a aparência das tubulações e eu tenho a geometria, né? Eu tenho aqui tubos, conexões. Deixa eu parar esse slide aqui só para vocês visualizarem, tá? Os principais componentes são tubos e conexões, tudo bem? Então, PVC geralmente pode ser de aço galvanizado também, mas eu tenho aqui. O marrom é água fria. O branco geralmente é indicando que é usado para água quente. No caso da Amanco, ela usa verde, mas é para mesmo material. E eu tenho o aço galvanizado, que é meio prata, né? Uma cor metálica, beleza? Eu tenho os registros, que são para controle de fluxo. Eu expliquei para vocês que tem registros de gaveta ou de pressão. O de gaveta é igual a gaveta aqui, ó. Ou está aberto ou está fechado. E o registro de pressão é aquele do seu chuveiro, que tem um acabamentozinho que você gira ele várias vezes para poder abrir ou várias vezes para poder fechar, tá? Ele tem uma certa, vamos dizer assim, um controle ali de fluxo. Ele trabalha por pressão, tudo bem? Beleza? E tem o redutor de pressão, que é usado em prédios, né? A pressão não pode também ficar muito alta, então se vocês imaginam um prédio de 20 andares, tem 60 metros aí, mais ou menos. Então, 60 metros, se eu botar um reservatório lá em cima, quanto é que fica a pressão no térreo? 60 MPa. É uma pressão inimaginável, não pode, a tubulação não aguenta, tudo bem? Então, você tem que reduzir a pressão para ficar ali no máximo a 20 MCA, tá? Então, tem que ter ali uma faixa de trabalho de 10 a 20 MCA, mais ou menos. 20, 25 até aceitável, tá? E tem os equipamentos de consumo, que basicamente, junto com os registros de pressão, são as únicas coisas que a gente vê lá nos pontos de consumo, tudo bem? É o local onde a água vai realmente ficar disponível para o usuário utilizar, tá bom? Então, dentro desse aspecto aí, ó, depois do reservatório, depois do barrilete, tem o quê? Tem as colunas de distribuição, que são as tubulações verticais que descem toda a edificação, disponibilizando água em todos os apartamentos, desculpa, em todos os andares. Depois das colunas de distribuição, existem os ramais. Os ramais já são tubulações horizontais, tá? Basicamente horizontais, que tem a função de pegar a água na coluna de distribuição e levar ela para os pontos de consumo, para os subramais, que são banheiro, cozinha, lavanderia, etc. Tá? E os subramais são o quê? São aquelas tubulações que podem ser horizontais e verticais em alguns momentos, que estão dentro da parede, que estão abastecendo diretamente os pontos de consumo. Tá? Então aqui, ó, coluna de distribuição, isso aqui é muito importante também. Ela vem do barrilhete, conduz água até os ramais de distribuição em cada pavimento. O ramal de distribuição, segmento de rede que capta a água da coluna de distribuição e distribui nos subramais. Subramal da cozinha, subramal do banheiro, subramal da lavanderia. E o subramal, enfim,
é a tubulação que se origina do ramal de distribuição e compreende o último segmento de rede de distribuição, sendo responsável pelo abastecimento direto dos pontos de consumo, tá bom? Então agora, importantíssimo para o arquiteto saber isso aqui. Onde são posicionados, em que elemento arquitetônico são posicionados os ramais de distribuição? Não foi uma pergunta retórica. Vamos lá. Respondam. Ramais de distribuição. Onde são localizados? Fala comigo. Ninguém fala comigo, só uns dois aí que falam comigo. É ramais, né? Não é sub-ramais. Ramal, isso, ramal. Ai, então eu tô em dúvida. Não vou passar vergonha. Vai, Não, responda aí, gente. Aqui tá todo Seria no rebaixo do forro? Os ramais mundo são aprendendo. Não precisa ter negócio de vergonha, não, viu? Não precisa ter vergonha, não. os ramais são os que ficam na horizontal no prédio, né, professor? Isso, em cada pavimento, né? Cada pavimento. Pegando água da coluna e levando a água para o subramal de Subramais. distribuição. Isso. Então ele fica posicionado, alguém disse aí, no rebaixo do Horizontal. forro. Rebaixo do forro, é isso? Isso, fica no rebaixo do forro, certo? Então o rebaixo do forro é um elemento arquitetônico, né? Que é utilizado para possibilitar a passagem de várias tubulações. Nós vamos ver que em esgoto ela é até mais importante, mas em água também, é muito importante também. Tá? Então o ramal está no rebaixo do forro. O subramal está em que elemento arquitetônico? Paredes. Já estava digitado já, parede, né? Já estava digitado. Então são as divisórias, né? Que ela pode ser de alvenaria ou de drywall, tá certo? Então, subramal está nas paredes, tá bom? Então ele desce lá do forro, nas paredes e alimenta todos os pontos de consumo, tudo bem? E por último, a coluna fala sobre o shaft, né? Porque a coluna não tem que descer vários pavimentos, passar por todos os pavimentos, então tem que ter furo ali para deixar a tubulação passar. Furo na laje ou paredes falsas. Esse é o assunto que nós vamos continuar na aula de amanhã, tudo bem? Então nós vamos falar sobre shaft. Tubulação de coluna de distribuição, ela vai passar nos shafts, tá bom? Ramal no rebaixo do forro e subramal nas paredes. Ficou claro, pessoal? Tudo que eu falei hoje aqui, a revisão, não é novidade para vocês, a gente está só realmente clareando, tá? Tem os slides e eu vou mandar lá no grupo uma digitalizaçãozinha da primeira parte do livro, tá bom? Dessa parte de água fria. Beleza? Dúvidas? Deixa eu tirar um print aqui de quem está aqui. Dúvida não? Tudo certo? Beleza. Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos embora. Graças a Deus. Vamos embora. Dá um print screen aqui. Print screen. Bom, beleza, pessoal. Então, até amanhã no mesmo bate-horário e bate-local, tá bom? Um abraço para vocês. Quem tiver dúvida aí, arrocha. É a hora, tá bom? Como sempre, o WhatsApp está disponível ou no grupo. Não fica com negócio de vergonha, não. Tá todo mundo aqui aprendendo, tá? Toda turma que eu pego é um aprendizado novo, tá? Tem pessoas diferentes, tem pessoas que trazem dúvidas que muitas vezes eu não sei, eu vou buscar. E aí a própria aula, eu levo esse conhecimento que a pessoa perguntou para uma próxima turma, tá entendendo? Então, quando vocês fazem perguntas, vocês desenvolvem ali, o professor desenvolve a disciplina, desenvolvem vocês e desenvolve tudo, tá bom? Então, perguntem. Vocês estão numa faculdade para aprender, então, parte do aprendizado passa pela pergunta, tá bom? Então, vamos embora. Um abraço para vocês, estou disponível aí quando vocês precisarem e vamos para frente. Firme e forte, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, valeu. Valeu.